carreira de músico tem características específicas, como, por exemplo, disposição para trabalhar à noite. Mas será que quem escolhe essa profissão tem os mesmos direitos e deveres que qualquer trabalhador? É o que você vai conferir agora. Houve tempos em que a música era considerada apenas uma distração. Hoje encontramos pessoas que tiram dela o próprio sustento. É o caso do músico Edmo Nogueira. O interesse dele pelo violão foi além. Quando a pessoa começa a tocar por dinheiro, aí ele já está se profissionalizando. Quem tem a música como profissão atua em uma área abrangente. A legislação trabalhista prevê que a profissão de músico pode variar desde cantor até maestro de uma orquestra, como explica o ministro do TST, Ives Gandra Filho. Há legislação específica de músicos, além da legislação geral trabalhista. Então, o que deve ser observado, em princípio, é a CLT, com as regras específicas quanto à jornada de trabalho mais reduzida, porque o músico tem um desgaste maior e assim por diante. De acordo com a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego no DF, antiga DRT, caso o músico seja empregado do estabelecimento, ele pode usufruir dos direitos previstos em lei. Se ele for empregado direto, contratado pela pessoa física para um determinado estabelecimento, tocando, digamos assim, exercendo sua atividade no período X, cuja carga não possa aparecer a mais de 5 horas de trabalho, com os intervalos respectivos, entendeu? Ele tem direito a todos esses direitos que são consagrados pela consolidação da Lei do Trabalho. No entanto, os músicos profissionais que não têm carteira de trabalho assinada nem sempre são pagos como deveriam. É o caso do músico autônomo. É diretamente ali, você cobra o cachê e fica naquilo ali. Em casos como o de Edmo, o músico pode trabalhar mediante um contrato estabelecido formalmente ou não. O pagamento é definido de acordo com a apresentação do profissional. Em julgamento recente, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu vínculo de emprego entre um músico e uma banda de Minas Gerais. Como vocalista, ele era pago de forma contínua e seguia o ritmo de trabalho da banda. Nesse caso, a relação de amizade passou a ser de emprego. Se houver habitualidade, sempre são os mesmos músicos para o mesmo show, pode vir a ser configurada uma relação de emprego. Existe uma relação de pessoalidade, existe uma relação de subordinação, existe uma relação de remuneração continuada. Atendido estes 3 itens simultaneamente, existe nesta relação do músico uma relação de trabalho. E para falar sobre o assunto, nós recebemos no estúdio a advogada trabalhista Jane Severino. Boa tarde, doutora Jane. Boa tarde, tudo bem? Bom, doutora, os músicos, assim como todo trabalhador, eles devem obedecer à legislação geral trabalhista. Sim. Mas com relação a eles, existem algumas regras específicas. O que difere o músico de um trabalhador convencional? Bom, o trabalhador convencional, segundo a nossa Constituição, ele vai ter uma jornada máxima de 8 horas diárias. O músico, como a atividade é mais desgastante, a jornada máxima dele é estabelecida em 5 horas diárias. Vai ser, podendo ser prorrogada em alguns casos, mas aí também com adicional de pagamento de horas extras, como também todo trabalhador. Para ele poder atuar como profissional, ele precisa ter algum registro? Precisa sim, precisa estar registrado na Ordem dos Músicos do Brasil e ele pode fazer isso através das próprias regionais que existem em todo o país. E o que é a Ordem dos Músicos? Como é que ela atua? A Ordem dos Músicos é um órgão, né, que foi criado exatamente para a defesa da categoria dos músicos. Né? Como nós temos a OAB para cuidar dos advogados, existe também a Ordem dos Músicos do Brasil para cuidar das atividades do músico. Então, vai fazer o quê? Ela vai defender a categoria, ela vai discutir questões de fiscalização, né, do exercício da profissão, vai cobrar que as pessoas tenham o registro para poder atuar como músico profissional, vai cobrar que o músico tenha esse registro também para estar atuando nas casas, nos bares e nos restaurantes. E todas essas defesas de órgão de classe mesmo que se tem a nível federal. E como é que o músico faz para tirar esse registro? Como é que ele pode comprovar que ele é um músico profissional? Ele procura a regional, né, a regional da sua cidade, da Ordem dos Músicos do Brasil, e ali ele vai fazer um teste, uma prova, e aonde ele vai ter direito a 2 tipos de carteirinha. Então, nós temos o músico prático e também o músico profissional.
O profissional vai fazer uma prova escrita e também uma prova prática também de música. Daí o prático é aquele que simplesmente vai chegar a tocar alguma coisa, mostrar que sabe, vai poder ter ali o seu registro para poder trabalhar de forma legalizada. Até mesmo o músico que se forma em uma universidade, né? Sim, o músico que se forma nessa universidade, ele tem que ter esse registro. A vantagem também do músico fazer esse registro é que ele vai poder dar aulas, né, ministrar concertos, tocar em festas, em bailes, em boates, tudo vai exigir esse registro e quem expede a carteira é a Ordem de Músicos do Brasil. Ok. E vamos agora a alguma pergunta feita pela nossa equipe nas ruas. Confira. Meu nome é Mônica, eu sou securitária e eu gostaria de saber quais são as regras trabalhistas previstas para o músico contratado como trabalhador temporário. E então, doutora, existe regra específica para esse tipo de trabalhador? Bem, nós temos 2 tipos de trabalhador temporário, né, que a gente pode qualificar de acordo com a situação do músico. No caso daquele primeiro VT que foi demonstrado ali, aquele rapaz ele falou que ele é autônomo. Então, existe um tipo de contrato temporário para o autônomo que chama nota contratual. Essa nota contratual, ela tem um padrão próprio, ela é feita até dentro da legislação, se disciplina até o tamanho desse papel, desse documento, que é de 15 centímetros por 22. Tem que ser escrito e vai passar pelo visto da Ordem dos Músicos do Brasil e também vai pelo sindicato da categoria e vai ser registrado na Secretaria do Trabalho, que é a nossa antiga DRT. Nesse caso, é a prestação de serviço autônoma. Então, é como ele explicou ali, você negocia o cachê, né, você vai vendo quanto que fica por cada período tocado. Então, ali a gente não vai falar em direitos trabalhistas, seletistas como os demais trabalhadores. Para esses casos em que o empregado, né, o músico, ele é empregado do estabelecimento, também o contrato tem que ser escrito e vai passar pelos mesmos órgãos. Vai ter que ser feito em 5 vias, onde vai ficar uma para cada parte, vai ficar uma na DRT, uma na Ordem dos Músicos do Brasil e a outra no sindicato da categoria. Os direitos dele vão ser os mesmos direitos de qualquer trabalhador seletista. Né? Vai ter direito a descanso, vai ter direito a intervalo, vai ter direito adicional noturno e com as especificidades que a gente comentou anteriormente. A hora extra dele é diferenciada, cada hora extra vai ser paga em dobro ao valor da hora normal. E a jornada máxima dele de trabalho regular vai ser de 5 horas, podendo ser ampliada. Mas no caso da ampliação, cada hora vai ser remunerada em dobro. Ok. E vamos a mais uma pergunta? Meu nome é Laiane, eu sou corretora de seguros e gostaria de saber se o músico que trabalha à noite com carteira assinada tem direito adicional noturno. Ele recebe esse adicional? Recebe. Ele tem direito a receber. Né? O adicional noturno ele é pago a todo trabalhador que trabalha à noite, porque ele serve exatamente para compensar o desgaste que a pessoa tem no trabalho noturno, que é muito maior do que no trabalho noturno. Então, sendo empregado com a carteira assinada ou não, mas que seja caracterizado como empregado seletista, ele vai ter sim direito ao adicional noturno. Agora, naqueles casos da nota contratual e do trabalhador autônomo, aí a gente não vai falar em adicional noturno, porque vai depender exatamente do valor que já foi acertado antes pela prestação do serviço. O músico tem direito a férias? Tem direito a férias, tem direito a todos os direitos. Tem direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, tem que haver o recolhimento da Previdência Social, desde que ele seja empregado. Desde que ele esteja segurado lá. Isso, pagando tudo. A Previdência, ele sendo empregado, ele é segurado obrigatório. Sim. Ele sendo autônomo, ele também é segurado obrigatório. Ele também vai ter que fazer o pagamento como autônomo para poder ter o recolhimento. Então, às vezes, os músicos se confundem muito nesse sentido, né? Quando ele está sendo contratado como autônomo e quando é empregado. Como falou o ministro no início da reportagem, havendo onerosidade, subordinação, né, vai se caracterizar um vínculo empregatício. Por isso que a gente fala, é só com carteira assinada. Às vezes a pessoa é empregada, mas não tem a carteira assinada, mas não deixou de ser empregado por isso. Então, eles têm os mesmos direitos de todos os trabalhadores. Ok. E temos mais uma dúvida para responder sobre esse assunto. Confira. Meu nome é Eliana Tavares, eu sou técnica de enfermagem. O COVER faz parte da remuneração do músico? Bem, essa questão do COVER é bastante discutida, né? Tanto para o consumidor que paga, quanto para o músico que está vendo ali que vai ser cobrado. A lei dos músicos não fala nada acerca do COVER. Ela é uma lei de 1960 e, assim, até hoje não houve nenhum disciplinamento nisso. Tem um projeto de lei que está tentando discutir melhor essa situação, mas não foi feito. Então, como eu analiso particularmente? Eu acho que nesse caso a gente tem que colocar o raciocínio idêntico ao da gorjeta, aonde o cliente também paga e a CLT disciplina a questão da gorjeta
Por quê? A gorjeta, em tese, é para que aquele valor seja dado àquelas pessoas que prestaram serviço.